Pé na Estrada com Zé Silva. No coração da Serra da Mantiqueira, onde a neblina abraça as montanhas, nasce uma história repleta de sabor. Esta é a Queijaria Velho Pita, em Itamonte, Minas Gerais. Aqui, cada queijo tem alma e cada pedaço traz consigo um sonho. E o de Gustavo, que deixou o Rio de Janeiro, era ter uma propriedade rural, desejo antigo do seu pai. Gustavo e a esposa Bianca são os guardiões desse cantinho que produz um queijo de comer rezando, de tão bom que é. Quando decidiram apostar na roça e compraram a propriedade em Itamonte, veio o próximo passo, torná-la autossustentável. E conseguiram. Fizeram do leite uma arte, criando queijos artesanais que conquistam paladares e corações. E foi assim que o amor aos bichos e a vida rural os tornaram mineiros de coração. O deputado federal Zé Silva, o Zé do Queijo, autor da lei que libertou os queijos para comercialização, esteve na Queijaria Velho Pita e mostra um pouquinho sobre a produção dos queijos, que tem um sabor mais do que especial. Olá pessoal, aqui é a Queijaria Velho Pita. Estou com o Gustavo e com a Bianca. Eu quero que vocês naveguem comigo aqui. Eu estou aqui pessoalmente, muito bacana aqui. Primeiro, a rusticidade, a história. E claro que eles fizeram um trabalho aqui de criatividade, mas nada mudou o que é a raiz daqui, que é a natureza, que é o ambiente onde os animais são criados, são alimentados, né? A gente vê aqui tem pinheiros, é uma região de araucárias, toda a topografia aqui é o município de Itamonte, mas uma topografia que faz o queijo ter sabor tão especial como tem aqui o queijo da Mantiqueira. E, Bianca, né? Para mim, assim, reencontrar com a minha própria história, como vocês se reencontraram aqui com a própria história e ter um produto tão fantástico como esse, que é o queijo. Como cada queijo eu falo que tem uma história, e esse aqui tem o selo queijo artesanal, que para mim é uma grande realização saber que a política pode e ela deve fazer isso, né, que é permitir que as pessoas possam realizar os sonhos, possa realizar o sonho de outras pessoas, motivar outras pessoas a fazer isso também. E bacana que eu cheguei aqui, tá frio, viu gente, né? Eu que costumei, né, Gustavo, levantar 3h30 da manhã para tirar leite com o seu Jair Madonna Chica, só que lá eu tava falando aqui com o pessoal que já tá preparando, é plano, é uma tábua, né? E não é tão frio de jeito que não, viu? Né, Bianca? Como é que foi essa questão do... A gente sentiu necessidade, né, depois do selo queijo artesanal, né, de contar a nossa história para todo mundo que viesse aqui. Então a gente preparou um pouquinho, um cantinho mais aconchegante para as pessoas poderem chegar, conversar, curtir exatamente isso tudo que o senhor está falando, né? O clima, o terroir, a rusticidade. Então a gente queria receber as pessoas bem e contar a nossa história e contar muito do queijo artesanal mineiro e contar um pouco da história, da nossa história e da conquista do selo queijo artesanal. Nós vamos ver o seguinte, nós vamos tirar leite ali, só que a tirada aqui não é na minha época, mas do Gustavo, não é, Gustavo? Era no dedo mesmo, na mão, né? Contando o caminho aqui, pessoal, e aqui a estrada é bem, muita subida, sinuosa, cada lugar que eu olho é uma fotografia, tanto que é bonito, né? Mas eu falo que era na mão mesmo, gerar leite. Agora já a modernidade ajudou, tem ordenha, mas o pessoal aqui levantaram 3h30 da manhã, né? Levanta. Eles tiram o leite às 5 da manhã. 5 da manhã. Eles chegam aqui por volta de 4, aí depois eles tiram leite, vão tomar um cafezinho e ficam um pouquinho em casa, depois voltam. É isso, a gente tem que ir se adaptando também, né? Sim, pessoal, vamos lá, vamos conhecer tudo aqui, viu?
para produzir um queijo de qualidade é essencial um leite de qualidade. E a ordenha é uma etapa importante e deve ser feita com higiene e controle total do processo. Pessoal, nós estamos vendo aqui, tem o Vitor Tamires, né, fazendo esse trabalho aqui da ordenha e destacar em todo o segmento da nossa atividade o protagonismo e especialmente a habilidade das mulheres. Então é muito comum na ordenha, mulheres fazendo a ordenha pelo fato da habilidade que tem as mulheres, né, todo o cuidado, isso é fundamental. Então por isso quando eu apresento nas minhas proposições lá, sempre quesitos para valorizar e reconhecer o protagonismo das mulheres, porque eu aprendi desde muito cedo mesmo, levantando de madrugada com a minha mãe, que levantava primeiro que é meu pai, tirava leite, aliás, fazia o café, ele já ia para o curral, e a hora que ele estava indo já estava o café pronto. Então mostra que a mulher tem todo esse trabalho do protagonismo, seu trabalho diferenciado. Por isso que eu aprendi na prática. Eu aprendi lá na roça, tirando leite, levantando de madrugada. Por isso que as minhas leis, as relatorias que eu faço no Congresso Nacional, sempre procuro destacar quesitos que reconhecem e valorizam esse protagonismo das mulheres em todas as atividades. E aqui está a comprovação ali da Tamires como fazendo esse trabalho fantástico aqui para garantir o leite de qualidade e fazer com que o velho Pita, né, Gustavo, ganhe prêmios aqui em Minas, no Brasil e no mundo inteiro. O deputado conferiu de perto a qualidade do leite. Zé Silva acompanhou a ordenha e explicou sobre a importância da limpeza das tetas, de fazer o teste da caneca telada e de todos os passos para garantir um leite em perfeitas condições para produzir queijos saborosos e seguros para o consumo humano. Bem, pessoal, esse é o teste da caneca telada preta. Se o leite, como eu disse, se tiver algum grumo ali, qualquer diferença ali, o leite não é de boa qualidade. É que o leite está descendo legal aqui, quer ver? Mostra aqui, Vitor, bem pertinho a caneca pra gente aqui. Olha aí. Já tá tudo limpo, tudo bacana, não tem nada. Significa que esse é um teste muito importante para saber se a vaca tem uma doença chamada mastite, que é uma infecção. Então não tem, o leite é de excelente qualidade. É isso aí, pessoal. Estou aqui servindo de comentarista aqui da ordenha, né? Que é muito mais fácil comentar aqui ou então, e fazer de forma mecânica, como durante a minha vida toda. Eu sou Jair, Dona Chica, lá no Triângulo Mineiro, lá na Córrego da Água Amarela. Levantava 3h30 da manhã. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha calçamento do barracão. Primeiro era lamparina, depois era lampião. E quando meu pai faleceu em 93, ainda não tinha energia elétrica, né? Hoje a tecnologia ajuda e ajuda muito a fazer a ordenha de qualidade, principalmente. Depois de ordenhadas, as vacas são alimentadas com silo e ração farelada. A alimentação delas interfere no sabor do queijo, como explica o deputado. Depois de ordenhadas, aí as vacas, de acordo com a produção, é colocado aqui, ó, a ração. Então, como eu disse, tem a silagem e a ração farelada, que tem proteína, tem energia, na quantidade certa que essa vaca precisa, de acordo com o que ela produziu. Então ela tem um número aqui também, ó, dessa vaca, ó. Então esse brinco aqui, e pela produção dela que é colocado aqui o arraçoamento, que né, dá essa ração, que é volumoso, e também aqui a ração farelada. O sabor do terroir de cada região do queijo depende muito da alimentação. Por isso, essa alimentação que está sendo fornecida aqui é muito importante, que esse animal também tenha acesso à vegetação nativa, à pastagem formada aqui, e essa suplementação também com tanto a parte volumosa como os outros produtos aqui também da região, para garantir esse sabor característico do queijo aqui da Mantiqueira. Bem, pessoal, eu falei que a alimentação tem a parte de volumoso, que o Marcelo estava me contando aqui, que eles têm silagem, e também ele dá um volumoso, que é o capiaçu, que fica todos os dias, né? Todo dia. E busca no lombo do burro. E essa aqui é a ração equilibrada, já vem balanceada, vem pronta já.
E esse é polpa cítrica. E é uma ração muito energética e por isso eles fornecem. Então, essa ração farelada. E de acordo com a produção das vacas, é que é colocada a quantidade. E a silagem, que é importante para a alimentação das vacas, na propriedade do Gustavo e da Bianca é produzida por eles, como mostra Zé Silva. Bem, pessoal, logo depois da ordenha, eu falei da alimentação das vacas. Eu falei da pastagem, que é formada, e que elas fazem todo o processo aí de alimentação do efeito pastoreio, mas tem também a silagem. E aqui eles têm a silagem de milho, que eles plantam e faz no período certo, então tem 4 silos, esse é a conservação feita de maneira anaeróbica, né? Não tem ar aqui, e o capiaçu, que é esse mesmo capim que está do lado aqui, na pie, que eles picam todos os dias para ajudar ali a aumentar o consumo de volumoso das vacas. Com mais volumoso, elas são estimuladas o seu processo de alimentação e por isso produz mais leite. Leite no tanque, é hora de preparar o queijo velho pita. Bora conferir o passo a passo com o deputado Zé Silva, que explica direitinho todo o processo. E a nossa salinha. Pessoal, agora aqui é um processo importante, nós vamos entrar numa fábrica de alimentos, que é a fábrica do queijo artesanal Velho Pita. A Bianca está aqui exatamente fazendo o sistema de higienização, então tem aqui um pé de louve aqui, eu já estou paramentado com a touca, estou paramentado com um avental branco aqui, o calçado também, e esse processo que garante que o queijo seja de qualidade, né, Bianca? Isso, a gente tem que ter todo o cuidado, né? Cuidado, todo o preparo. Vamos trocar de lugar aqui. Subiu o equilíbrio, tá mais ou menos bom aqui também, né? Eu já falei que eu vou botar uma barra de ferro. Que Aqui. a gente vai, é por isso que eu falo, a gente vai fazendo as coisas, né? Aqui outra aqui também, né? No processo de higienização, então da mão aqui, ó, e faz parte tudo aqui, ó. Quem não tá muito treinado, mas põe a mão primeiro aqui, bem forte aqui, né? Então, faz a higienização da mão. Vocês viram que como eu não estou acostumado à habilidade da força da água, a água, como no lugar de serra, né? A água tem uma pressão por causa da diferença de nível, mas está tudo feito aqui, prontinho. Deputado, essa é a nossa sala, né, de produção, onde a gente toma todo o cuidado e tem o apoio da ICQ, do Instituto Curadoria do Queijo. Essas são as nossas queijeiras, né? A Clara, que está esperando o neném. Ai, claro, então já vai nascer sabendo fazer queijo. É um menino, é um menino. É um menino. Ah, que bom então, tá jóia, né? E essa é a Rafa, que está aqui sendo treinada pela Renata e pela Clara para poder assumir aí quando a Clara sair para ter o neném. Perfeito, bacana, viu? A gente recebe o leite, né, lá do tanque. Tanque né? de ordenha. Através da bomba lá do outro lado, né, para Ok. não ter nenhum contato, né, não entrar nada, a gente... Bem, pessoal, acompanhar ali que já foi ligado o fogo, porque o leite, quando chegar, ele vai ser aquecido, né, Renata? Depois Isso. vai ser adicionado a dosagem do pingo, o coalho, né? Então já foi ligado aqui o fogo. Aqui aquece porque o leite dessa região, da Mantiqueira, né, pode usar no processo de produção o leite da ordenha da tarde anterior com o leite da ordenha da manhã. Então, para que a coagulação seja eficiente, ele tem que chegar na temperatura de 35 graus. Pessoal, e um ponto importante, o leite é produzido aqui na própria propriedade, não é comprado de outras propriedades, porque eles garantem todo o processo, desde a sanidade animal, da pastagem, e chegar aqui na qualidade exigida e necessária para dar o velho pita de qualidade. Bom, pessoal, então esse é o leite que nós acompanhamos fazer a ordenha, foi para o tanque de granelização e agora chega aqui no famoso tacho. Ó, ali é importante mostrar, ela já fez uma amostra no primeiro jato do leite aqui, para saber a acidez do leite. Bem, pessoal, esse teste que é feito aqui para garantir a qualidade do leite, um teste chamado Dornick, ele tem que ser feito depois do leite sair da teta da vaca
vir para o tanque de resfriamento. O tanque de resfriamento ele é resfriado e é a temperatura que ele deve ser feito aqui ao chegar no tacho, onde vai ser aquecido e adicionado o pingo ou coalho. Pessoal, a Rafa está fazendo o seguinte, esse é o soro fermento, você que é das regiões que usa o pingo, que não é o pingo, é soro fermento, ela tira essa nata, o soro fermento que fica armazenado aqui no período de inverno, por ser muito frio, fica numa caixa de isopor para manter a temperatura, e esse soro fermento que depois vai para o leite depois de aquecido para ele coagular. Mas é importante que esse soro fermento mantenha uma temperatura aí perto de 40 graus para selecionar as bactérias termofílicas, para a massa ficar fechadinha do queijo. Pessoal, a Clara está fazendo aqui um processo de homogeneização do leite, na roça é mexendo o leite aqui, né? E com um termômetro, porque o leite tem que chegar a temperatura de 35 graus para depois colocar o soro fermento. É isso, né, Clara? Isso. Beleza. Bem, pessoal, agora a Rafa está fazendo a última atividade aqui de formar os grânulos o menor possível. Começa um aquecimento em torno de meia hora, 40 minutos, e a massa fica com a temperatura de 48 graus aproximadamente. Estou aqui com a lira na mão, vocês vão ver para que serve a lira. Antes, aqui a Clara vai conferir o ponto com a faca, cortando aqui, né, Clara? Conta para nós, como é que é isso aí? A gente confere o ponto da massa, assim, ó. Tá boa? Tá. Pronto. Então, além da técnica, tem que ter a habilidade e o talento humano. Eu sempre falei, né, que a tecnologia sempre ajuda, mas não substitui as pessoas, né? E agora a Rafa vai fazer para nós aqui. Eu confesso para vocês que eu não tenho essa habilidade. Olha que bonito. Olha ali, pessoal, olha como é que fica toda cortada a massa, né? Vai ficando os cubos, né, Renata? Chama? Fica os cubinhos? Fica os grãos. Agora a gente vai cortar o grão até ele diminuir, né? Então primeiro usar a lira, depois o crespino, que é aquele outro instrumento. Então usa dois instrumentos vai fazer os grânulos da massa, que essa massa depois vai ser prensada. Os próximos passos são a moldagem e prensagem do queijo. Na moldagem, a massa do queijo é colocada em uma forma e o excesso de soro é removido, resultando na textura e consistência desejadas. Nessa etapa, são utilizados tecidos que envolvem os queijos dentro das formas, facilitando o escoamento do soro. Após a moldagem, as formas preenchidas com massa são colocadas nas prensas e os queijos sofrem uma pressão por um determinado tempo que varia de acordo com o tipo de queijo. A prensagem faz com que seja formada uma massa homogênea no interior do queijo. O deputado segue a visita à queijaria e conhece a sala de salmoura, ambiente onde o queijo é imerso em uma solução de água e sal para absorver o sal e controlar a umidade, afetando diretamente o sabor e a textura do produto final. Bem, pessoal, como a Bianca estava nos contando ali, aqui é a sala da salmoura, que antes era feita junto com a produção, e aqui agora ela é separada por dois motivos. Lá é aquecido e aqui o sal fica higroscópico, né? E aqui, você vê os queijos estão aqui. Quanto tempo eles ficam na salmoura aqui, Bianca? Eles ficam de 1 quilo, fica um dia. Um dia. E o de 5 quilos fica 5 dias. 5 dias, né? Pessoal, aqui é um lugar muito especial. Aqui, quando o leite, depois de chegar, fazer o teste de Dornick, ele é aquecido, é colocado lá o coagulante lá, que como chama aqui, é soro? Soro fermento. Soro fermento, então aqui não é pinho, que é soro fermento aqui da região da Mantiqueira. O processo foi todo desenhado. E aqui é a prensa, então aqui tem as formas, né? Esse é o peso, né? Aqui tem as formas, né? São os pesos e depois vai colocando e vai prensando. Então a prensa aqui ela é feita de forma manual.
Toda manual. Toda manual. A gente quis manter a tradição, né, do queijo. Eu não quis botar queijo matique quando a gente comprou, porque eu falei assim, não, o queijo é artesanal, a gente vai continuar fazendo. De forma artesanal. Outra etapa importante na fabricação dos queijos Velho Pita é a pré-secagem. Em uma sala adequada, os queijos são mantidos para iniciar a secagem e reduzir o teor de umidade superficial, preparando-os para a maturação. E chegou o momento de falarmos sobre a maturação. Os queijos permanecem por dias, semanas ou meses em repouso. O tempo age como mestre artesão, realçando aromas, textura e sabor. Aqui é a nossa sala de maturação, né? Ele sai da pré-secagem, que a gente sentiu necessidade de fazer, vem para cá e com o tempo a gente vai passando para as estantes conforme a data que ele foi feito, né? A gente tem uma pia de higienização, né? Como você diz, Renata? Toalete. E aqui são os queijos que a gente tem uma temperatura ambiente, mas infelizmente com esse calor que tem feito no país, a gente está vendo a necessidade de talvez botar um ar. Então a gente já botou uma tomada, já está tudo preparado para poder mudar isso no verão, né? Porque o verão a gente está com problema. O pessoal, e aqui ó, tem a data 21/12, foi a data que ele veio para a sala de maturação. Isso, a data que ele veio para cá. Pessoal, na verdade, dá uma olhada geral. Isso aqui, sabe o que eu chamo? Isso aqui chama cofre de mineiro. Aqui é onde é guardado o tesouro, né? Aqui da Mantiqueira, do Velho Pita. Aqui é o lugar mais... Depois todo esse trabalho, toda a história, né, Bianca? Chega aqui, onde está aqui o cofre de mineiro, onde tem o queijo maturado. Vimos aqui as datas, 21 de dezembro, 20 de dezembro. Controle de umidade, Controle de umidade, temperatura, tudo, né? É na sala de expedição que os queijos são embalados. Aqui, os produtos são preparados para a comercialização. Devidamente embalados, essas joias deliciosas ficam prontas para o consumo. Eita, trem bom, hein? Aqui é a nossa sala de expedição, né, onde a gente embala e também cuida um pouquinho dos queijos que necessitam de um cuidado especial, porque a gente tem esse queijo aqui, ó, que é um queijo que ele fica 30 dias aqui e depois ele vai para uma caverna. E aí quando ele volta, ele não pode entrar nessa sala. Então a gente tem esse cantinho aqui para poder cuidar dele. Bom, a Bianca está contando, sim, são dois processos, né? Isso aqui é o que é de casca florida, que é chamado. Porque ele tem numa caverna que no período da pandemia eles tiveram uma maneira de armazenar o queijo, tem uma caverna aqui que eles já era utilizada. É utilizada para quê, Bianca? A gente começou, na pandemia, a gente começou a botar ele numa cave de um vizinho nosso, né? E deu super certo quando a gente levou ele pro concurso e todo mundo ficou apaixonado pelo queijo. Então, a partir daí, entrou esse novo queijo no nosso cardápio, que é o Mantiqueira de Minas, curado 40 dias aqui e depois ele fica 5 meses numa cave. E quando degustar esse queijo aqui, ontem quando eu degustei, falei, ó, lembra um bom vinho tinto seco e também uma cachaça boa de Minas Gerais. E esse aqui não é o casca florida, né? O queijo Minas artesanal, que tem o selo queijo artesanal, que é um tesouro, né? Por isso que eu falei que ali tá o cofre, né? O cofre aqui do Velho Pita, né? Do Gustavo, mas da Bianca, né? Isso aí. E aqui aí tem uma apresentação, prepara, né? Aqui tem embalagem e aqui, né? Exatamente, que mostra bem de pertinho, né, Bianca? O selo queijo artesanal. O selo queijo artesanal. Então, toda essa luta, todo esse trabalho, né? Então, acho que isso aqui é o troféu, viu, Bianca? Que você tem que levantar. Troféu. Esse troféu aqui... A Copa do Mundo do Queijo. Está ajudando muito os produtores que conquistam esse selo a comercializar no Brasil todo.
um reconhecimento, né? Um reconhecimento do nosso histórico, da história do queijo e um facilitador para que todo mundo consiga alcançar todos os seus desejos. Eu fico muito feliz, Bianca. Quero cumprimentar você, o Gustavo, toda a equipe. Eu vi aqui o carinho, né? Como eu falo sempre, né? O queijo tem toda uma história, o carinho das pessoas que trabalham aqui, o envolvimento das pessoas, né? Então, para mim, assim como vocês, é uma grande felicidade ter aqui esses queijos, né? E tomara que todos os produtores do Brasil possam ter, como vocês, realizado esse sonho. E é uma honra ter vocês aqui, autores da lei, né? Autor da lei, né? Com a sua equipe. E reconhecimento do nosso trabalho, né? Também feito em equipe. Bem, pessoal, terminando essa saga do selo queijo artesanal, aqui com a Bianca e o Gustavo, onde é feito um fantástico queijo Velho Pita, todo o processo. Aqui é o selo queijo artesanal. Para mim, a realização de um sonho é uma lei que libertou e muda a vida e a história e valoriza os queijos artesanais. A gente saiu da clandestinidade, né? Agora a gente pode andar tranquilo com o material que a gente produz. Foi fabuloso, né? Foi um progresso fabuloso. Livre para voar. Livre para voar. Aqui, ó, vamos lá, vamos pegar o troféu de vocês aqui, né? Pega aqui. Esse com o selo aqui do lado.